para falarmos um pouco sobre PNL, é isso? PNL. Que é o Programa Neurolinguística. Desmembrando um pouco isso daí, nós temos o neuro, que procura estudar, reconhecer e comprovar que a maioria dos nossos comportamentos nascem dos processos neurológicos, da visão, audição, olfato, paladar, tato e sensação. Uhum. Nós temos a linguística, né? Que é o uso da língua para ordenar os nossos pensamentos e comportamentos. Perfeito. E nós temos a programação, que é a maneira de colocar tudo isso em ordem para o nosso bem-estar. Nossa, E que é disso bonito. que nós vamos falar um pouquinho hoje, é isso? Que às vezes fica em desordem também, né? Vamos aqui, às vezes você está sendo moderno. Eu Por isso gostei que do vamos jeito que você programar. colocou a definição Muito aí, bacana. ficou muito bom. Você estudar para falar com É. você, né? Muito bom. Fala uma coisa para nós. Como surgiu o PNL? Como, quando, da onde veio esse estudo? Que nós não podemos falar que isso é uma ciência, porque acho que ainda não é comprovado que é uma ciência, porque acaba pegando diversos ramos da ciência, de diversas ciências, de diversos estudos. Então não podemos falar ainda que isso é uma ciência, né? Mas já é quase, vamos combinar, né? Então, da onde surgiu o PNL, o Programa Neurolinguístico? Posso começar falando até um pouquinho do Instituto Você? Pode ser. O Instituto Você existe aí há quase 25 anos, né? É uma empresa que trabalha com treinamentos e cursos de autoconhecimento, que é a empresa que nós representamos. Eu já faço parte do Instituto aí há quase 13 anos. Beleza. E aqui na Baixada Santista, nós estamos aí um pouquinho mais de 10 anos, né, Camilo? E o que o Instituto Você faz? Leva autoconhecimento e inteligência emocional, né, para os nossos participantes em treinamentos de autoconhecimento, Perfeito. utilizando a programação neurolinguística, que é a ferramenta, né, que você citou aí, que realmente é um processo de reprogramação mental. Desde que a gente nasce, estamos programando a nossa mente para agir de determinada maneira, de forma positiva e às vezes nem tanto. Mas todos nós funcionamos perfeitamente com base naquilo que foi programado ou a gente aprendeu. E o que a programação neurolinguística permite? Que a gente reprograme a nossa mente para agir de uma maneira ainda melhor do que a gente vem agindo, tendo comportamentos ainda melhores. A PNL foi criada na década de 70. Na verdade, é um estudo... Isso veio também dos Estados Unidos? De onde veio? De onde aumentou? A PNL bebeu de muitas fontes, desde a época de Freud, né, que começou a estudar... Só depois foram dar outro nome para isso, Isso, né? na década de 70, né, duas pessoas que estudavam deram esse nome, mas já bebeu assim de muitas fontes, desde lá de trás, desde o século XVIII, XIX, a PNL já está bebendo das fontes das terapias. Tá? Antes da década de 70, tinha uma pessoa que era referência nos Estados Unidos, chamada Virginia Satir. Sim. Era uma terapeuta da área familiar, então ela fazia as terapias com a família. E eles trabalhavam na mesma faculdade que ela fazia essas terapias, com a família que dava resultado. Porque antes disso, se a gente pegar lá no começo do século XIX, as pessoas eram tratadas com choque, Sim. com lobotomia, né? Então, as mulheres eram tidas como histéricas, quando não tinha uma explicação física para os problemas mentais das pessoas nessa época. E aí começou a estudar de forma terapêutica como que as pessoas tinham resultado sem fazer esses procedimentos invasivos. Certo. Então, eles começaram a estudar as terapias da Satir nessa época, e começaram a criar a programação neurolinguística em cima dessas terapias, né? Como outras referências, como Gregory Bateson, né? Que era um antropólogo que já estudava as terapias também. Milton Erickson, que fazia a terapia com a tonalidade de voz. Então, ele trabalhava com a voz mais melodiosa com o cliente, não no cliente. Né? Então, era um trabalho conjunto de terapia.